Apocalipse 1:1. Vai dizer assim a palavra do Senhor. Revelação de Jesus Cristo. Só até aí, tá bom. Revelação de Jesus Cristo. Na última semana, eu comecei dizendo exatamente isto, que a palavra Apocalipse significa revelação. Revelação de quem? Deus se revelando aos homens. No caso, dando a revelação a João, e João escrevendo para que nós pudéssemos ter o significado, a revelação também daquilo que Deus escreveu. Por mais que Apocalipse signifique revelação, ele continua fechado, nublado e não entendido por muitas pessoas. Por muitas. Por quê? Devido a uma interpretação errônea daquilo que a Escritura diz. Porque se você acredita que a Bíblia é a palavra de Deus, parabéns. Este é um passo. E é metade do caminho. A forma como você interpreta a Escritura vai determinar se você está fazendo algo da parte de Deus ou não, ainda que seja bem intencionado. Eu vou mostrar para você que pessoas mesmo bem intencionadas, quando não interpretam a palavra correta, de forma correta, estão conduzindo pessoas, destruindo famílias, conduzindo pessoas para o inferno e acabando com famílias, dizimando famílias. Como você interpreta a Escritura demonstrará se você tem sido servo de Deus ou do maligno. Você sabe, a Escritura ela já foi usada para regulamentar coisas absurdas, coisas que ela mesma não regulamenta, como, por exemplo, o tamanho do cabelo da mulher, a vestimenta da mulher. Já usaram a Escritura para apoiar racismo, escravidão, coisas absurdas. Então, existe algo pior do que você crer na Bíblia, é você crer na Bíblia, mas interpretar errado. Você sabe, existe uma seita chamada Testemunho de Jeová que eles, segundo a Escritura, dizem que não pode haver transfusão de sangue. Ou seja, se o seu filho está passando por um problema, alguém da sua família, e precisa de sangue, morra, mas não doe sangue. A reforma protestante, ela foi, acima de tudo, uma reforma hermenêutica, uma reforma em como se interpretar a Escritura. Martinho Lutero não olhou para a Igreja Católica de sua época e disse assim: olha, isso aqui está uma bagunça. Vamos ser revolucionários, vamos acabar com tudo e fazer algo novo. Não, não era esse espírito revolucionário que Martinho Lutero e os reformadores tiveram. Eles quiseram reformar, ou seja, manter os pilares essenciais e arrumar aquilo que estava errado. Essa é a diferença de reforma para revolução. A reforma protestante, portanto, foi, acima de tudo, uma reforma em como se deve interpretar corretamente a Bíblia. Ou seja, Lutero, e não só ele, né? Vários outros homens também, ele é o mais expoente, começaram a ver que a Igreja Católica estava se desviando na interpretação para longe daquilo que a Escritura dizia. Então, o que ele disse: ei, esperem, vocês estão indo para o caminho errado. Não é isso que a Escritura diz. Nós precisamos voltar para os trilhos, para então podermos caminharmos adiante. Lutero não chegou à doutrina da justificação pela fé apenas através de um estalo em sua mente. Ele começou a perceber coisas que estavam interpretadas de formas equivocadas, onde a Inquisição matava, onde pessoas vendiam tesouro, vendiam, melhor, terreno no céu. Olha, absurdo. Você pensa que é novidade, né? Edir Macedo lá arrancando o couro do povo. Ele já fazia isso, bem antes. Então, se eu e você aprendermos a, de fato, separar aquilo que é figurado daquilo que é real, pode ter certeza, já vamos ser livres de muitos erros. Crer na Bíblia, como eu disse, não é o bastante. Eu e você precisamos interpretar da forma correta. Hoje eu coloquei no grupo da nossa igreja, não sei se alguém já tinha visto no Fantástico também, o caso daquele pastor que Deus falou para ele ter um filho com a vizinha. Não sei se você viu o vídeo lá que eu coloquei, 2 minutinhos, rapidinho, né? Saiu até no Fantástico. A mulher teve um sonho, e neste sonho ela sonhou que estava grávida. Pastor, contou para o marido. Eu já matava ela no sonho, já. E foi contar para o marido.
E o marido fez o quê? Foi orar a Deus e falar com o pastor. E o pastor entrou em oração também. Ele disse, foi uma das decisões mais difíceis que eu tive que tomar. E o repórter, que decisão? Pegar a mulher do cara, pô. Foi fácil, não. Tive que orar muito. Com base naquela passagem de Oséias, onde Oséias 3, se não me engano, que diz, né? Pega a mulher amada do teu vizinho e a adúltera. O livro de Oséias é apenas um símbolo, onde o profeta, o homem de Deus, ele casa com uma prostituta. Aquilo a Escritura vai explicar. É um símbolo de Deus santo, casando conosco, igreja, que nos prostituímos com toda sorte de ídolos, adorando dinheiro, pessoas, bens, fama. Era apenas uma parábola contada através de um homem. Mas este pastor interpretou de forma literal. E pior, o problema dele não era a interpretação do hebraico, do grego, de nada. O problema dele era a interpretação do português. Porque estava lá, pega a mulher, amada de teu vizinho, e a adúltera. Ele leu sem o acento. Pega a mulher, amada de teu vizinho, e adultera. Então ele disse para o homem, é de Deus mesmo, porque eu li na Bíblia. Sabe o que foi pior? Foi o marido. Faz, se Deus está mandando, quem sou eu, hein? Está aqui ela, faça bom uso. É até interessante que na hora que o repórter fala assim para ele, olha, o senhor não leu esse assento aqui, ó, é adúltera, não é adultério. Ele, pensando bem, né, uma coisa puxa a outra. Ele já se conversou e se perdeu. Eu sei que isso é um exemplo ridículo. O que aconteceu com esse pastor que interpretou a Bíblia errada? Pegou a mulher do vizinho e o vizinho foi corno. Nada além disso. O que acontece com pastores que interpretam a mensagem da salvação de forma errada? Eles conduzem rebanhos inteiros para o inferno. A desgraça é muito maior. E com base nisso, eu quero passar alguns princípios aqui. Põe o primeiro, por favor, ali. Primeiro, entendendo a linguagem figurada. Precisamos entender. Deus, ele é soberano. Deus, ele é uma mente que não se pode medir a questão de inteligência. E ele precisa se comunicar comigo e com você, homens mortais. E então o que ele faz? Ele tenta falar a nossa linguagem. É por isso que na Bíblia você vai ver narrativas. É por isso que na Bíblia você vai ver poesia, como é os Salmos. Até ditado você pode achar na Bíblia. Alguns teólogos vão dizer que o Evangelho segundo Marcos foi Pedro ditando para Marcos. Você vê Paulo em Romanos contratando um escrivão para que pudesse escrever a carta e Paulo falando para ele. Mas hoje você precisa separar aquilo que é literal, aquilo que é real, daquilo que é apenas figurado, que é apenas um símbolo, apenas uma simbologia. Como, por exemplo, quando você vem e diz assim, nossa, pastor, cheguei morto do trabalho. Você não chegou morto, você é um zumbi, The Walking Dead, chegou morto? Não. É apenas uma forma de você falar, cheguei exausto, cansadíssimo. Quando nós usamos a expressão, olha, puxa, a vaca foi para o brejo. Não queremos dizer que uma vaca de fato atolou. O que queremos dizer é, cara, já era. Aquilo que a gente planejava fazer não deu certo mais. Então, separar o que é figurativo do que é literal vai fazer você eliminar muita heresia. Olha o exemplo da Igreja Católica. A Igreja Católica tem uma doutrina chamada transubstanciação. E essa doutrina consiste em dizer que, na hora da comunhão, quando eles rezam, oram a respeito da hóstia e distribuem ao povo, eles dizem que naquele momento da comunhão, aquela hóstia não é o símbolo do corpo de Jesus Cristo. É de fato corpo, literal. Essa é uma doutrina deles. E nós sabemos, não é literal. Você imagina, você morde, por isso não pode morder, eu acho, né? Imagina, mastigar Jesus não dá certo. Mas sabemos, não é literal. É apenas um símbolo. Foi isso que Paulo explicou. Quando ele diz lá em Coríntios, olha, toda vez que comerdes o pão e beberdes o cálice, faça isto em memória de mim. É apenas para se lembrar. Eu não estou me materializando ali no pão, na hóstia, ou seja lá no que for. O pão não é Jesus, é apenas um símbolo. Assim como, por exemplo, a aliança.
Você acha que quando eu tiro a minha aliança, eu tirei o amor, sai do coração na hora. Não amo mais a minha esposa. E quando eu coloco, eu amo. Isso aqui é apenas um símbolo de um compromisso que eu tenho. A Bíblia, você vai ver muitas coisas, a linguagem, ela não é literal, é apenas figurada. Lembra quando Jesus diz assim: se um dos seus olhos faz com que você peque, o que você tem que fazer? Arranca. É tão tosco o exemplo que eu vou dar, mas eu vi um pastor contando uma vez que um rapaz, ele leu essa passagem, né? Calma aí, se o olho faz com que você peque, arranque. Ele olhou para os órgãos dele, né? Falei, cara, isso aqui é a causa de todo pecado. Literalmente cortou o mal pela raiz. Assim eu não peco mais. Só que ele não entendeu que Jesus disse, olha, calma aí, não, o pecado está aqui na mente também. Então, temos que saber diferenciar. O livro de Apocalipse, toda a escritura é recheada de figuras e símbolos. Olha para você ver um exemplo, que não está aqui no livro de Apocalipse, mas está nos evangelhos. Lembra da parábola do trabalhador? Do semeador, melhor dizendo. A parábola do semeador. Quando diz que, olha, um homem saiu semeando, uma semente caiu na beira da estrada, outra caiu em meio de espinhos, outra em meio a rocha e outra em terra fértil. Logo na sequência nós vemos a explicação. A semente é a palavra e os solos são tipos de coração. Mas nós não podemos tentar descobrir o que é cada elemento em separado. A parábola é apenas um paralelo. É uma forma de Deus trazer uma mensagem para nós, para que fique mais fácil de entender. É como se fosse uma ilustração. Agora, pensa comigo. Na parábola do filho pródigo, qual que é a grande ideia da parábola do filho pródigo? Lembra? O rapazinho está ali, o filho, ele diz, pai, me dá a parte que me cabe na herança que eu quero, da linha. Então, o pai dá a parte da herança, ele vai. Então ele começa a passar dificuldades, problemas, e gasta todo o dinheiro, acaba comendo com porcos, e depois ele volta. E ele pensa assim, será que o meu pai vai me receber de volta? E então, quando ele se aproxima ali da porteira, o pai já corre, já o abraça, ou já põe um anel no dedo dele e faz uma festa. Qual que é o sentido desta parábola? Só tem um. Longe do Pai, nós estamos lascados. E se nós nos arrebentarmos longe do Senhor, e lá, arrebentados, houver arrependimento, e voltarmos a Ele, Ele nos aceitará de volta. Este é o sentido da palavra. Apenas este, não há outro. Agora, eu ouvi uma vez de um pastor dizendo que, através da parábola do semeador, ele confirmou de forma taxativa que não é necessário pregador. Porque se analisarmos, na parábola do semeador, não tem pregador. Ele está lá no mundão lá e de repente, ai meu Deus, preciso voltar para casa. Não teve ninguém pregando o evangelho para ele. E esse pastor disse, está vendo? Não precisa ter um pastor pregando o evangelho. Eu falei, criatura, você está fazendo o que então ensinando isso? Jumento. Ali apenas ele quis mostrar uma verdade, o nosso Senhor. Agora, olha o que Paulo vai dizer depois em Hebreus 10, 14. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Os apóstolos saíram pregando a palavra para tudo que é lado. Mas daí o pastor vem e faz uma interpretação totalmente equivocada daquilo que a Bíblia não diz. Consegue perceber a importância de se interpretar a Bíblia correta? Parábolas trazem mensagens. Apocalipse, você vai ver, por mais que são vários termos que são usados, várias figuras, mas a mensagem, na maioria das vezes, é uma só. Olha, esses dias eu estava lendo para os meus filhos a história do Chapeuzinho Vermelho. E fábula tem uma moralidade incrível para você ensinar para os seus filhos. E você lembra lá, né, a historinha de Chapeuzinho Vermelho? O Chapeuzinho vai levar docinho para a vovó. E o lobo diz, onde você está indo? Disfarçado, né? Eu vou à casa da vovó. Se quiser, eu dou até a localização para você. Eu vou pegar esse rumo aqui. O lobo vai na frente, come a vovozinha. Chapeuzinho chega. Nossa, vovó, que olhos grandes, hein? Para enxergar melhor. Que dentes grandes. Nhau! Acaba ela.
Vocês lembram o que tem depois dessa parte na história? Lenhador que vem, parte a barriga do lobo e arranca a vovozinha e o... Não tem. Na história de verdade, acaba com o lobo comendo a Chapeuzinho. Fim. Calma aí, pastor, que trágico. É que daí eles ficam com essas historinhas Nutelas aí, dizendo que a gente sempre vai ter uma segunda chance. E o que eu apliquei para os meus filhos foi isso. Falei, olha, essa história aqui tem um ensinamento moral fantástico. Muitas vezes não teremos segunda chance. Se vocês não abrirem bem os olhos para as pessoas que tentam nos enganar, para situações difíceis, se vocês não ficarem atentos e não perceberem aonde está o erro, é bem provável que vocês não tenham segunda chance. É aquele jovem que pega a moto e diz, eu vou tentar colar o ponteiro. É um cachorrinho que passa na frente e pá, acabou sem segunda chance. É o cara que diz, eu nunca colei 200 no carro, eu vou pôr agora. Estoura um pneu, bum, já era. Muitas coisas não teremos segunda chance. Então, assim como as parábolas, assim como fábulas e Apocalipse, não precisamos às vezes ficar pegando termo por termo, mas saber que há uma mensagem geral que eu e você temos que aprender. É um erro quando as pessoas querem dar sentido para todos os detalhes da parábola. Você vai ver, já aqui no capítulo 1, Jesus ele se apresenta da seguinte forma: uma espada saindo de sua boca, o cabelo branco como a neve, os pés como bronze polido. E às vezes você vê pessoas tentando achar o significado em cada uma dessas coisas. Por exemplo, em relação aos pés, parecendo bronze polido ali, como bronze polido, você não vê nenhuma outra coisa que se compara na Escritura a isso, só tem naquela parte. Como que você descobre? Aquilo ali é apenas figurado. O que a Escritura está mostrando ali é que aquele Jesus que foi crucificado em fraqueza, aquele Jesus que morreu lá, aparentemente vencido pelo Império Romano, onde as pessoas faziam chacota dele, este mesmo Jesus Cristo, ele ressurgiu, mas não em fraqueza daquela forma, mas ele ressurgiu em poder e glória. Esta é a mensagem da Escritura. Não podemos querer inventar. Daí está lá. Você vê pessoas tentando achar explicação onde a Bíblia não explica. Eu coloquei ali, Miguel, põe para frente, por favor. Apocalipse 19:8. Uma das grandes técnicas de hermenêutica, de como se interpretar a Escritura, é a seguinte: a Bíblia explica a própria Bíblia. Não precisa ficar procurando coisas. A Bíblia explica a própria Bíblia. A parábola do semeador foi assim, e olha o que diz Apocalipse 19:8, é um exemplo. Pois foi-lhe dado vestir de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. A maioria das coisas que aparecem em Apocalipse, você vai ver, a explicação está logo adiante. Ali está falando das pessoas, dos mortos, e eles então ressuscitarão, e vai dando procedimento. Depois diz que eles estarão vestidos de linho finíssimo. O que é isso? É os atos de justiça. Aquilo que eles fizeram de forma correta. Simples. Agora, lembra no Antigo Testamento, quando constantemente, 2 vezes por dia, havia um cordeiro sendo morto? E os profetas o tempo todo dizendo, este cordeiro sendo morto é apenas um símbolo do quê? De um cordeiro que viria lá na frente. Você percebeu que no Novo Testamento, depois da morte de Jesus Cristo, não há mais sacrifício? Sabe por quê? Lembra João Batista, quando Jesus Cristo sai do Jordão após ser batizado, e João Batista diz assim, eis o cordeiro, que tira o pecado do mundo. Ou seja, aqueles cordeirinhos que morriam era apenas algo simbólico. E Hebreus também vai dizer isso. Aquelas coisas do Antigo Testamento eram apenas símbolo, sombra do que viria. Só outro exemplo. Olha a parábola do bom samaritano. Apenas um sentido naquela parábola do bom samaritano. Você lembra, né? Tem um homem lá, foi assaltado, judiado, arrebentado, quase morto. E então ele ficou jogado na estrada, passou um sacerdote, passou um levita, ninguém o ajudou. E de repente passou um samaritano. O samaritano era gente que não prestava. E aí o samaritano vem e diz assim, põe ele no jumento, leva para uma hospedaria, cuida das feridas dele, paga o cara lá e diz assim, olha, e se tiver mais alguma coisa aí que ele gaste, põe na minha conta que eu vou pagar também. Qual que é o significado, o sentido daquela parábola? É só um.
Aquele que se esperava que ajudaria, o sacerdote, o levita, esses não ajudaram. O mais improvável, o samaritano, foi o que ajudou. Ou seja, a religião verdadeira, ela se manifesta através do amor ao próximo, da preocupação com o próximo. Os sacerdotes, eles tinham tudo para fazer o que é correto. Eles tinham um ensinamento, e mesmo assim não fizeram. O samaritano, em compensação, que tinha tudo para ser um perdido, fez aquilo que era correto, amou o seu próximo. Eu sei que são apenas elementos que servem para ilustrar uma verdade, mas aí muitas pessoas podem ir para outro extremo e cometer um erro terrível. Qual erro? Algumas pessoas vão dizer assim, perceba, olha a parábola do bom samaritano. Ele não precisou de pastor. Não, ele nem frequentava a igreja. Bobeira. Ele era um idólatra, porque os samaritanos eram idólatras. Mas olha para você ver, ele cumpriu a verdadeira religião, ele amou de verdade. Então, você não precisa frequentar a igreja. Você não precisa abandonar a idolatria. O que você precisa é amar. E a noite que nós vemos essa mensagem de amor hoje, o que importa é o amor. Mentira? Claro que é mentira. Toda a Escritura diz que é impossível você ser idólatra e amar de verdade. Deus diz que Ele é um Deus zeloso. Como assim? Você ama Ele e continua sendo idólatra. A ideia da parábola é justamente essa. Aqueles que tinham tudo para fazer o que é certo, não fizeram. Aquele de quem menos se esperava, fez. É apenas esta. Agora, uma parábola, claro, ela não contará, ela jamais irá contradizer aquilo que a Escritura diz. É por isso que muitos fazem doutrinas com base em parábola, e esse é um erro tremendo. Os desigrejados, vem na parábola do samaritano. Não podemos fazer doutrina com base em parábolas, jamais. Tanto nas parábolas, como no livro de Apocalipse, que nós veremos, como em partes literais da Escritura, eu e você temos que atentarmos para que está na parte, mas para todo o contexto ao redor também, porque outra regra de interpretação é, em passagens difíceis, as passagens claras que estão por toda a Escritura vão acabar explicando essas passagens mais difíceis. Olha que exemplo. Imagina o seguinte, porque tem coisas que você lê, mesmo coisas literais. Você lê uma vez, você, nossa, não entendi, gente. Não é nem parábola, às vezes. É coisa literal mesmo. Imagina o seguinte, está lá. A Dalce pega o celular do Paulo para ler as mensagens do WhatsApp. A esposa gosta de fazer isso, né? Daí está lá. Daí a Dalce olha uma mensagem do Rafael. Não eu, né? O Rafael ali. Vou colocar outra na ilustração, vou colocar eu, é ruim, hein? A Dalce pega lá. Está lá o Rafael, barbudinho. Daí está escrito assim, Paulo, o seu amor para comigo é maior que o amor de mulheres. Só esse WhatsApp, mais nada. O que cada um vai pensar? Sabia. Daqui a pouco ele sentava do outro lado da igreja, daí agora sentou perto da gente. Daqui a pouco está sentando, esticando o pé, encostando meu marido. É fanta, gente. Se ela ler só esse versículo, você concorda comigo que a interpretação que dá é essa? Como assim? O seu amor para comigo é maior que o amor de mulheres? Este é o versículo a respeito de Davi e Jonatas. Davi diz assim para Jonatas, com essas palavras, Jonatas, o seu amor para comigo é maior que o amor de mulheres. E com base neste versículo apenas, existe uma igreja inclusiva, contemporânea, no Rio de Janeiro, onde o par de pastor são homens. E eles dizem que é com base na Escritura. Olha, o homossexualismo explícito aqui, Davi e Jonatas. Agora, analise o contexto. Davi não tinha problema com o homem. Muito pelo contrário, ele tinha um monte de mulher. E até de Urias, que não era dele, ele pegou. E toda a Escritura condena o homossexualismo. Paulo em Romanos, Levítico, não deitará homem com homem, e por aí vai. Então não podemos fazer doutrina com base em apenas uma passagem ou com base em apenas em parábolas. E o segundo, e último para encerrar, o segundo princípio. Apocalipse fala de agora, né, do tempo de agora. O contexto aqui do livro de Apocalipse era escrever, trazer revelação, para que o povo de Deus tivesse consolo, porque aquelas igrejas estavam sendo perseguidas na Ásia. Então,
Deus se revela mostrando para que eles pudessem ver o final e então ser consolados. Agora, se fosse apenas em relação ao futuro distante, qual consolo aquele povo teria? Nenhum. Porque eles estavam passando dificuldade, sendo perseguidos naquele momento. Se Apocalipse fala só dos 45 minutos do segundo tempo, qual a aplicação nós temos para nós hoje? Nenhuma. Mas lembrando, como eu disse na última semana, quando a expressão últimos dias é mencionada na Escritura, esses últimos dias se referem à vinda de Jesus Cristo, desde a vinda dele, até a sua volta. Ou seja, justamente este período aqui ao qual nós estamos vivendo. Então, nós estamos vivendo os últimos dias. É isso que o apóstolo João diz: filhinhos, já é a última hora. Ele não diz que vai chegar. O apóstolo João, há 2000 anos atrás, afirma categoricamente: esta é a última hora. Ou seja, nós estamos vivendo já a prorrogação do segundo tempo. Agora, só para ficar bem mais didático, eu pelo menos, quando eu comecei a ler sobre isso aqui que eu vou mostrar para você, eu falei, nossa, nunca tinha percebido. Para que você possa, de fato, entender a divisão do livro de Apocalipse, você vai ver que a sua mente, a tendência é ela se abrir mais. O livro de Apocalipse ele está dividido em 7 sessões paralelas e progressivas. Paralela em que sentido? Você vai ver, o texto, o livro, fala sempre a mesma coisa. Isso é paralelo, caminha junto. Como se fossem 2 trilhos de trem. Só que à medida que vai passando os capítulos, ele fala mais das mesmas coisas. É como se fosse um trilho de trem andando em paralelo, e sobe um degrau, e sobe o degrau, e sobe o degrau, até chegar na consumação. Eu vou usar aqui uma frase de Hernandes Dias Lopes, que ele diz assim: Apocalipse está dividido em 7 sessões paralelas e progressivas. Agostinho, os reformadores, as confessões reformadas e a maioria dos grandes teólogos seguiram esta linha. O que eu vou passar aqui, eu não descobri sozinho. Você acha que eu fico lá na escrivaninha da minha casa até me veio uma ideia? Não. Eu só acompanho aquilo que os homens de Deus do passado disseram. Eu sou apenas um papagaio deles. Põe ali as divisões, por favor, Miguel. Acho que vai entrar tudo de uma vez. Pode pôr para frente, vai aparecer mais. Mais. Se você puder anotar isso aqui, se não puder anotar, tirar foto. Se não puder, você pega aqui depois. Só que todo mundo com flash aí. Se você decorar isso daqui, saber, não precisa nem decorar, né? Saber essa divisão é o suficiente para você entender Apocalipse. Você vai ver, do capítulo 1 ao capítulo 3, vai falar sobre as igrejas da Ásia. Capítulo 4 ao 7, a visão dos céus e os 7 selos. Capítulo 8 ao 11, as 7 trombetas. Depois vai falar sobre o dragão perseguidor, sobre as 7 taças, do capítulo 15 ao 16, sobre a queda da Babilônia, 17 ao 19, e a grande consumação, do 20 ao 22. Gente, é uma benção o celular, né? Vocês não precisam anotar mais, tirar foto. Gente, nunca tinha pensado nisso. Legal, bacana. Eu tinha pensado mesmo nesse celular, assim. Isso aqui é de suma importância. Você vai ver que o livro de Apocalipse, ele segue esta ordem. 7 sessões paralelas, andando juntas, e progressivas, a cada dia se descobrindo mais sobre as mesmas coisas. Eu vou dar para você 2 provas de que é isso que vai acontecer antes de começarmos a expor a partir da semana que vem. A primeira prova é a seguinte: sobre a sessão, põe ali, Miguel, de novo, por favor. Primeiro, sobre o 13 ali, né? A sessão das trombetas. Olha que interessante. A sessão das trombetas e das taças, você vai ver que elas falam igual. É a mesma coisa. Não muda. Põe ali, por favor, Apocalipse 8:7 e Apocalipse 16:1. Pode pôr mais para frente, Miguel. Apocalipse 8:7. O primeiro anjo tocou a trombeta, e houve saraiva e fogo de mistura com sangue, e foram atirados à terra. Foi então queimada a 3ª parte da terra. Trombeta, 1ª, 3ª parte da terra. Apocalipse 16. Ouvi, vinda do santuário, uma grande voz, dizendo aos 7 anjos: ide e derramai pela terra as 7 taças da cólera de Deus. Essa parte de cólera de Deus você quase não vê, né?
Só viu Deus é amor, mas olha que interessante, da cólera de Deus. Saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra. Percebe? Igual? Põe o próximo, Miguel, por favor. Apocalipse 8 e Apocalipse 16. Apocalipse 8:8. O segundo anjo tocou a trombeta, e uma como grande montanha ardendo em chamas foi atirada ao mar, cuja terça parte se tornou em sangue. Ou seja, trombeta, mar. Apocalipse 16. Derramou o segundo anjo a sua taça no mar, e este se tornou em sangue como de morto. E morreu todo ser vivente que havia no mar. Você vai ver que realmente é algo constante, como diz ali, paralelo e progressivo, e vai aumentando a cada dia mais. Eu poderia dar para você inúmeros exemplos aqui, mas vou dar apenas mais um. Você vai ver que nas sessões que atribuem, que são diferentes, por exemplo, mas pastor, vai ter sessão que não é assim, mar, mar, terra, terra. Mas nessas sessões que são diferentes, como por exemplo da trombeta e a quarta sessão, ela fala sobre períodos diferentes, sobre períodos iguais. O tema não é o mesmo, mas o período é o mesmo. Por exemplo, na terceira sessão, como eu falei das trombetas do capítulo 8 ao 11, vai descrever um período de 42 meses. Na quarta sessão, vai descrever um período de 1260 dias, que é a mesma coisa. Então, são revelações progressivas, a cada dia aprendendo mais. Para você ver que o que eu vou ensinar aqui, meu irmão e minha irmã, não é absolutamente nada novo. Eu não sou um revolucionário. Eu não sou. Eu não tiro as coisas da minha cabeça. É que tem muito pastor que gosta de ser original, né? É noite que sai besteira. Eu lembro, pelo menos aprendi no seminário, que não valeu muita coisa, dizendo assim, olha, você tem que ir para a Escritura e ler e pedir para Deus dar a interpretação sua. Como se eu fosse um iluminado. Eu falei, não, eu não estou aqui para mostrar a minha ideia, gente. Sabe quem eu sou na obra de Deus? Eu sou servente pedreiro. Eu não sou arquiteto. O arquiteto foram os apóstolos. Eu só vejo que os meus irmãos serventes construíram no passado e dou procedimento. Eu não estou aqui para inventar as coisas. Agora, o argumento de homens de Deus de verdade é esse, olha, eu não vim inventar. Olha, para você ter uma ideia, Galileu Galilei, ele diz assim, eu vi longe porque eu estava sentado sobre os ombros de gigantes. E um dos gigantes era Copérnico. Mas perceba o que é um homem sábio. Não, eu só consegui enxergar porque teve muita gente atrás de mim. E eu subi no ombro deles. É isso que eu faço. Você acha que realmente tudo isso aqui sai da minha cabeça? Mas nunca. Uma vez uma perguntou, pastor, essa pregação é sua? Falei, como assim, no sentido de filho, né? Surgiu só de mim? Claro que não. É do tiquinho, que tiquinho? Tiquinho de cada um. São conhecimentos acumulados durante 14 anos. Você vai adaptando ali com base no que você aprendeu dos homens do passado. Agora, o pseudo-cristianismo ele é revolucionário. O revolucionário ele chega, já tem algo pronto. Se está com alguns erros, ele não conserta, ele não reforma. O que ele faz? Passa o trator nisso aqui tudo e vamos fazer novo. Esse é o espírito da revolução. Foi assim que fizeram a Revolução Francesa. Né? Acaba com tudo e vamos inventar algo novo. O pseudo-cristianismo ele é revolucionário. Ele joga tudo que os homens do passado fizeram e reconstroem com suas visagens e achismos. Visagem de propósito. Com aquilo que eles acham que é correto. Quer um exemplo? Dom de línguas do movimento pentecostal. Eu sei que tocar sobre esse assunto também são coisas que dá briga, né? Feminismo, pastorado feminino, LGBT, dom de línguas, meu irmão, é xingo de tudo que é lado. Mas olha esse exemplo. Sabe quando surgiu o dom de línguas no movimento pentecostal? 1906, na Rua Azusa. Ali deu início o dom de línguas. 1900 anos para trás. Você não vê um exemplo deste ripa lá para trás, se anda lá na praia. Não vê um. Mas então, em 1906, surge este movimento, e o que eles estão dizendo é o seguinte, 1900 anos errados. Nós somos detentores da verdade. Consegue perceber a presunção e a arrogância? É por isso que eu, quando alguém diz, pastor, o que o senhor falou é errado,
eu erro com um monte de gente junto, porque eu sigo esses homens, eu aprendo com eles. Alguns vivos, mas a maioria é tudo morto, claro, através de livros. Para encerrar, 2 Timóteo diz assim, tem ali 2 Timóteo 1:2, São Miguel? Não tem? 2 Timóteo, capítulo 2, verso 1, vai dizer assim, Paulo ensinando o seu discípulo Timóteo. Paulo, pastor, ensinando um pastor mais novo. Tu, pois, filho meu, fortifica na graça que está em Cristo Jesus. E o que de minha parte ouvistes através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Olha o que Paulo está dizendo. Timóteo, eu aprendi de homens do passado. Você está aprendendo de mim. E aquilo que você está aprendendo, você repassa. Transmite a homens fiéis. Eu não ligo. Eu não estou aqui para ser original. Não estou. Lembra no comercial antigo lá do Guaraná Antártica que dizia assim, né? Você tem que ser original. Não tem nada. Eu só tenho que transmitir para você o que a igreja ao longo de anos acreditou. E nessa série, o que eu vou fazer é apenas isso. Vou mostrar para você qual é o entendimento histórico da igreja a respeito do livro de Apocalipse. Amém, meus irmãos?